Mas vem daí essa tua preocupação também de apurar e de fazer essas coisas demoradas e vai e entrevista? Cara, vem e vem de uma coisa que também fui percebendo com o tempo, que eu podia fazer uma notícia por dia, podia. Fiz por muito tempo, inclusive mais de uma. Mas daí teve uma oportunidade na minha vida que eu fiquei 6 meses seguindo um morador de rua e foi um texto que virou meu primeiro livro. Aquele assim, do Fofão da Augusto. Cara, e você tem notícia do que aconteceu? Porque eu lembro que era um personagem muito... Quando eu morava lá, porque eu cheguei a morar também na Angélica, cara, ele tava sempre Ele ficava em uma área, né? Ali na Dona Antônia de Queiroz com a Consolação, às vezes ele subia um pouco, sempre, ele foi pra sempre Antônio Carlos, com glitter, né? maquiado, com maquiagem, né? E o rosto disforme era de ele silicone. E um cara com um carro amarelo também, que era um personagem... Que eu também escrevi. Você também escreveu? O cara do carro amarelo. Nossa! Ele perdeu o carro por causa de multa. Porque ele parava o carro na frente do Parque do Ibirapuera. O cara que ficava parado na frente de um carro. Que carro que era? É um herdeiro, era uma cópia de uma Ferrari, mas era uma Ferrari falsificada, amarela. Nossa. Daí, numa época, ele tinha um cachorro de verdade. Daí ele perdeu o cachorro. Daí ele pegou um cachorro de pelúcia da filha. Daí a filha proibiu ele de pegar o cachorro de pelúcia. Que bizarro. A última vez que eu encontrei ele tava no metrô dando pinta, no metrô Vila Mariana, porque tinham tirado o carro dele por causa de multa. Daí é isso, eu comecei a perceber que eu gostava dessas histórias. Eu gostava dessas pessoas que a cidade inteira conhecia, mas ninguém sabia quem era. Fazem parte da cidade, ele tá sempre aqui, mas ninguém sabe. Ninguém Por exemplo, contou a história. O conhecido como Fofão, né? Qual a história dele, cara? Cara, ele não tinha nome, né? Isso que é o bizarro. Por décadas todo mundo falava Fofão, ninguém sabia o nome dele. A história grande era descobrir que ele era o Ricardo Correia, o filho de uma família muito tradicional de Araraquara, no interior. Uma família rica, frequentadora do clube de tênis e tal. E meio sai de casa por ser gay, vem pra São Paulo. Faz fama aqui em São Paulo como cabeleireiro. Mas meio expulso assim de casa ou não? Cara, mais ou menos, meio saiu do interior porque não queria estar lá. Tá. Porque na família dele, sei lá, dos 4 irmãos, 3 são gays. Ah, é? Aham. E daí vem pra cá, começa a fazer maquiagem e cabelo num salão muito bons. Ana Maria Braga, ele faz o cabelo de muita gente famosa, começa a ganhar uma grana, tem uma vida boa. Daí ele começa a apresentar uns sintomas de esquizofrenia e vai decaindo até que ele vira esse artista de rua. Ele começa a injetar... que ele injeta? Isso é silicone mesmo, no Jol, que é um óleo de silicone que é feito para encerar chão. Putz. Ele e a Vânia, que na época era o amor da vida dele, tipo, um injetou no outro, assim. Era uma coisa que eles faziam na pira deles. Mas isso começou a dar problema grave ou não? Sempre dá, né? É que a mesma coisa que aconteceu com o André Surak, lembra? Do hidrogel? É muito buraco, parecido, né? Porque daí o corpo vê aquele silicone, enfim, a substância que você coloca como um corpo estranho, ele vai criando umas camadas de proteína para lutar contra aquilo. Só que dessas camadas de proteínas bloqueiam o fluxo de sangue e daí gangrena. Daí é como se você tivesse uma parte do seu corpo morrido viva. Esse aqui, né? Esse é o Ricardo. Exatamente. Era o Ricardo. E daí eu fiz. E era uma maquiagem muito característica, né? Exato. Andava ali pelas ruas de São Paulo, todo mundo conhecia. Ele falava alguma coisa sobre teatro ou eu tô viajando? Ele distribuía panfleto de teatro que ele pegava na Praça Roosevelt. Era isso, então. E às vezes eles fingiam que montavam umas peças, assim, no semáforo, vestido de noiva e tal, mas era só pra ganhar dinheiro do carro, mano. Cara. E como que você aborda ele? Domingo de Páscoa. Uma pessoa me manda uma mensagem: oi, eu sei que você tem interesse por essas figuras, ele tá internado no Hospital das Clínicas. Daí eu saio do almoço de domingo de Páscoa. Começa a tua história ele no hospital, então. Com a minha mãe. Eu não vou querer agora, não. Minha mãe vai comigo pro HC, pro Hospital das Clínicas. Obrigado, também. E a gente começa a entrevistar ele, daí passa 6 meses seguindo ele recebe alta e tal do hospital, e a gente vai atrás, acha a família, acha o documento dele. E é meio essa história, assim, a história da saga atrás de um nome. Mas ele morreu também? Ele faleceu 6 meses depois que saiu a matéria. Putz. Saiu a matéria, tipo, as pessoas começaram a conhecer ele na rua, a matéria viralizou, foi super bem e tal. E daí as pessoas começaram a chamar ele pelo nome, dar dinheiro pra ele na rua, 6 meses depois ele é internado e morre. Do quê? Cara, provavelmente foi uma embolia, assim, porque ele ficou internado por causa de uma infecção urinária. Sim. Mas daí quando você fica muito tempo internado, tem problema de dar trombo, né? Uma trombose, e foi uma embolia pulmonar, morreu de uma hora pra outra. Caramba. Foi um baque, assim. E você escreveu pra onde essa... Pro BuzzFeed, na época. Tinha acabado de sair da Folha. E meio... Por isso que eu não tinha tempo, assim. Falei, quero seguir essa história meio sem saber pra quem eu vou escrever. E sem saber o que vai sair dela. Daí fiquei 6 meses indo atrás da história dele.
E depois que tava pronto, eu falei, tá, quem quer? E cheguei em umas pessoas que eu conheci e falei, você quer publicar? Você quer publicar? Você quer publicar? Ah, você fez por conta e depois foi vender? Tudo que eu faço hoje é por conta. É mesmo? Nada é pedido. Porque é muito maluco, assim, quem vai chegar eu vou chegar num editor, você é meu editor, eu vou dizer, olha, quero seguir esse artista de rua por 6 meses, me dá dinheiro? Óbvio que você vai falar não.